Bem-vindo ao canal Saber Linguagem. Meu nome é Lucas Maciel, eu sou professor na Universidade Federal de São Carlos e um estudioso das obras do Círculo de Bakhtin há quase 20 anos. No vídeo de hoje, nós continuamos o nosso estudo da obra Problemas da Poética de Dostoiévski, abordando especificamente a introdução e parte do capítulo 1, o romance polifônico e seu enfoque na crítica literária. A introdução do livro é bastante curta, tem apenas 2 páginas, mas já nessa introdução Bakhtin traz aspectos muito relevantes da sua compreensão da poética do Dostoiévski, do modo como Dostoiévski compõe a sua prosa narrativa, as suas novelas e, sobretudo, os seus romances, aos quais o Bakhtin dará a classificação de polifônicos, romances polifônicos. Então, na concepção do Bakhtin, o Dostoiévski criou um tipo inteiramente novo de pensamento artístico, um tipo polifônico. Para nós falarmos sobre isso, nós já precisamos pensar em 2 questões um pouco polêmicas. A primeira é se é possível falar em polifonia, e a segunda é se a polifonia existe apenas em Dostoiévski. O que o Bakhtin está dizendo? Que na concepção dele, o Dostoiévski criou um tipo novo, inteiramente novo, de pensamento artístico, a que ele está chamando de tipo polifônico. E o que seria esse tipo polifônico? Vamos para a própria acepção da palavra. Polifônico, poli, vários, fonia, vozes. É uma estruturação do romance em que eu tenho várias vozes de personagens. Mas em muitos romances eu tenho vários personagens com várias vozes. Então, o que diferencia um romance polifônico de um romance monológico, em que eu tenho também várias personagens com várias vozes? Na concepção do Bakhtin, a diferença é que o Dostoiévski compõe um romance de tal maneira que não apenas existem várias vozes de personagens, mas que essas vozes estão em pé de igualdade entre elas. Nenhum dos personagens tem a verdade, nenhum dos personagens representa o posicionamento certo, o vencedor, e mesmo o narrador e mesmo o autor também não tem a palavra vencedora. Então, na polifonia, eu tenho um arranjo de vozes de tal maneira que nenhum dos personagens e nem mesmo o autor vai ter a palavra vencedora, vai trazer as ideias vencedoras, vai trazer a filosofia de vida vencedora, vai trazer a ideologia vencedora. Isso se diferencia do romance. Aqui o Bakhtin classifica como monológico, em que, embora eu possa ter várias personagens com várias vozes, no final algum dos posicionamentos será o vencedor. Bom, então essa é a maneira como o Bakhtin entende o romance do Dostoiévski. Agora, será que isso é possível? Será que é possível que as personagens elas estejam em pé de igualdade com o autor? Para a parte da crítica literária, não. Parte da crítica literária entende que a própria concepção de polifonia do Bakhtin está equivocada, porque o autor seria totalmente diferente das personagens, na medida em que é o autor que cria as vozes, ele que organiza o romance e, portanto, ele é uma voz diferenciada. De fato, esse é um entendimento possível. Mas, na minha compreensão da leitura de Problemas da Poética de Dostoiévski, o que o Bakhtin está propondo é uma visão diferente, é ver isso de uma maneira diferente. O que o Bakhtin está dizendo é o seguinte: claro que, do ponto de vista da construção composicional, do ponto de vista formal, do ponto de vista da estruturação, o autor é uma voz diferenciada. Ele cria as personagens, ele organiza as vozes, ele que decide quando ele dará espaço para uma voz ou para outra, quando ele não dará espaço para aquelas vozes. Mas do ponto de vista temático, o autor não reserva para si a última palavra. Ele deixa que as personagens tenham as suas ideias independentes, isso faz parte do próprio plano de concepção do romance. Ele deixa que as personagens tenham suas próprias vozes, as suas próprias ideias, fruto das suas consciências independentes do autor. E isso é tão marcante que muitas vezes nós acabamos o romance
sem sabermos exatamente qual é o posicionamento do autor. Será que o autor concorda com a personagem A, com o personagem B? Nós acabamos o romance e às vezes nós não sabemos, porque isso faz parte da própria concepção do romance polifônico, em que não apenas há várias vozes, mas que essas vozes são iguais e estão tematicamente, em termos de ideias, de ideologias, em pé de igualdade com o autor. Bom, um outro ponto polêmico é se a polifonia existe apenas em Dostoiévski. O Bakhtin, para escrever Problemas da Poética de Dostoiévski, para criar essa tese a respeito do romance polifônico, ele faz um estudo do desenvolvimento do gênero romanesco, como nós falamos rapidamente no vídeo passado. Olhando o desenvolvimento do gênero romanesco, sem desconsiderar, obviamente, as influências que levam à criação do romance em Dostoiévski, o Bakhtin acreditará que o Dostoiévski criou um tipo extremamente novo, único. Quem é o criador do romance polifônico é o Dostoiévski. Então, inclusive todas as características que ele encontra no Dostoiévski, ele só aponta no Dostoiévski. E em alguns romances do Dostoiévski, por exemplo, ele nem aponta essas características nas novelas do Dostoiévski. Disso que nós podemos depreender? Que, pelo menos até aquele momento, até a literatura que o Bakhtin estuda e conhece, a polifonia só existe no Dostoiévski. Bom, mas pode ser que exista uma literatura que o Bakhtin desconhecia e também depois o Bakhtin ouve outras literaturas que o Bakhtin não analisou e que nós podemos analisar e que nós podemos vir a falar que existem traços, talvez de polifonia, ou até mesmo configurem-se um romance polifônico. Isso é possível? Isso é possível, mas para o Bakhtin, o único que apresentou todas as características que nós vamos ver ao longo de todos esses vídeos aqui a respeito de Problemas da Poética de Dostoiévski, o único que apresenta todas essas características é o Dostoiévski. O que não impede, claro, que nós façamos pesquisas que nos mostrem a possibilidade de existir polifonia em outros romances. Bom, o próprio Bakhtin diz, nessa introdução, qual que é o objetivo dele. O Bakhtin quer observar as peculiaridades fundamentais da poética de Dostoiévski, do modo próprio de organizar a matéria e a composição da prosa do Dostoiévski, especialmente da prosa romanesca, no gênero romance, estudando momentos estruturais e não apenas a problemática ideológica. Aqui é importante nós olharmos, porque veja, inclusive no vídeo passado eu falei que o Bakhtin não pode ser confundido, né, com um formalista, com um estruturalista, mas essa expressão momentos estruturais é do Bakhtin. Ele está falando, eu olharei momentos estruturais da poética do Dostoiévski, eu olharei para momentos estruturais da prosa do Dostoiévski. Ou seja, ele olhará para aspectos formais, para a composição, para a organização do material que comporá os romances e as novelas do Dostoiévski. Então, diferentemente de parte da crítica, que inclusive o Bakhtin discordará, que só olha para as ideologias, para as ideias dos personagens representados, o Bakhtin vai dizer que o Dostoiévski ele cria um tipo novo de romance e que esse tipo novo depende de uma nova estruturação do romance. Mas então ele é um estruturalista? Não, porque existe uma relação, uma inter-relação íntima entre esse modo de estruturação e as questões ideológicas, ou seja, ao modo como as personagens vão trazer suas ideologias e no modo como isso será composto no romance. Então existe um vínculo muito forte entre a estrutura composicional e a ideologia. Mas nós não podemos nos pautar apenas pelas questões ideológicas. Isso é uma crítica, inclusive, que o Bakhtin vai fazer e nós vamos ver nesse vídeo de hoje. Que se eu olhar apenas para as ideologias dos personagens, eu estarei perdendo esse aspecto da criação de uma poética nova que diz respeito também a esses momentos estruturais, essa composição nova do romance. Bom, continuando.
Já naquilo que eu estou nomeando como capítulo 1, aqui na minha edição, né, não vem nem escrito capítulo 1. No sumário está lá, o romance polifônico de Dostoiévski e seu enfoque na crítica literária. Eu estou colocando capítulo 1 para que organize a nossa exposição e também para você, quando você vier revisitar o vídeo, que você se oriente melhor. Inclusive porque eu estou imaginando que você está acompanhando esses vídeos com a leitura do texto. Eu acho que é necessário ler e reler as obras do Bakhtin e, se possível, ver e rever os vídeos, para que você possa ir aos poucos chegando às discussões do círculo, que são discussões um tanto quanto complexas, mas à medida em que você lê e relê, você ouve e vê mais uma vez o vídeo, isso vai se tornando mais fácil para você, você vai percebendo aspectos que em uma primeira leitura, em uma primeira vista do vídeo, você não tinha ainda se atentado. Bom, então Jirau Bakhtin aí, ele nomeia, né, esse capítulo, o romance polifônico de Dostoiévski, seu enfoque na crítica literária. Vejamos então que ele já está dizendo que para ele o romance de Dostoiévski é polifônico, ele já está dando esse nome. Olha, na minha concepção existe um romance polifônico criado pelo Dostoiévski, mas como esse romance foi visto, né, foi enfocado na crítica literária. E aí o Bakhtin passa a discorrer sobre uma série de críticos literários que analisaram o Dostoiévski. Muita gente vai falar assim, bom, se é um capítulo em que o Bakhtin só vai mostrar outros críticos literários e, inclusive, em geral, discordar desses críticos, é um capítulo de menor importância. Mas eu discordo. Primeiro, porque no começo do capítulo, o Bakhtin já traz definições do que ele considera, de como ele observa o romance polifônico, e também porque à medida em que ele vai listando esses críticos literários, discordando em parte e concordando em parte com esses críticos, ele vai nos mostrando como ele concebe o romance polifônico. Então, a leitura desse capítulo ela é imprescindível. Bom, dirá o Bakhtin. Os críticos literários tendem a confundir Dostoiévski com seus personagens, discutindo com esses personagens dostoiévskianos com as suas filosofias autônomas e contraditórias. Para o Bakhtin, parte da crítica não consegue olhar justamente os aspectos estruturais, composicionais do romance polifônico, e eles se perdem nas discussões filosóficas, nos modos de ver a vida, nos modos, nas questões ideológicas que os personagens trazem, e não acabam entendendo a composição nova desse romance. Então, o que muitas vezes a crítica vai fazer? Ela vai discutir com os personagens. Ela vai pegar lá um personagem que acredita em Deus, um personagem que não acredita em Deus, uma personagem que acredita no capitalismo, uma personagem que não acredita no capitalismo, e vai ficar discutindo com as teses filosóficas, com as questões ideológicas dessa personagem, sem conseguir entender o todo do romance e a composição desse romance. E inclusive buscando ali a orientação do próprio Dostoiévski, sendo que na concepção do Dostoiévski ele não está buscando um fechamento, uma direção, uma construção filosófica de uma verdade, uma construção de uma ideologia que deve ser expressa como a certa. Ele está representando o mundo como ele vê, um mundo em que há a contradição entre ideias, contradições entre filosofias, mas de tal maneira que não existe um pensamento, porque nunca se chega a um consenso. Então, assim como na vida, as pessoas vão tendo ideias diferentes e vão mudando essas ideias, e existem sempre ideias diferentes, também no romance polifônico, nós veremos personagens que trazem ideias diferentes, que trazem posicionamentos diferentes, que expressam as suas consciências autônomas, autônomas no sentido de, inclusive, independentes do autor, em termos de ideias, das ideias que elas expressam, e ideias que são contraditórias, e que isso é interessante na construção do romance, porque vai mostrar esse debate de ideias, mas esse debate de ideias não vai ser um debate filosófico, não é um tratado filosófico, ideias apartadas dos sujeitos, não. É um debate de ideias na boca de determinados personagens, de ideias que fazem parte da vida de determinados personagens, ou seja, são ideias
personificadas nesses personagens. Bom, essa questão da crítica, discutir com os personagens, inclusive dos leitores se apaixonarem, se enredarem nos conflitos dos personagens dostoievskianos, segundo Bakhtin, acontece porque o Dostoiévski cria pessoas livres, inclusive o Bakhtin usa esse termo, pessoas livres, capazes de se colocar inclusive contra o autor. Então faz parte do projeto discursivo do Dostoiévski, faz parte do seu projeto de dizer, faz parte da sua arquitetônica, pensar um romance de tal maneira que, inclusive, existam personagens que possam ter uma voz, uma ideia contrária ao que ele mesmo, como autor, acredita. E isso leva, de alguma maneira, a uma confusão da crítica, que fica sem saber em que o Dostoiévski acredita, sendo que não é essa questão a ser debatida, mas olhar como ele compôs um romance de tal maneira que uma das ideias é que esse conflito, essa falta de consenso, seja sempre renovada, mostrando como é a vida, uma vida em formação, em que as ideias permanecem sempre mudando, porque os sujeitos vão mudando a partir das ideias. Continuando, o Bakhtin trará essa observação aí, e que eu trago também aqui, que é uma espécie de definição. Inclusive, o Bakhtin ele grifa esse trecho, né? E se nós acompanharmos nas obras do Círculo, nós veremos que muitas vezes esses grifos que o Bakhtin, que o Alashino trazem, eles trazem de fato momentos de síntese do pensamento deles, momentos importantes. Então dirá o Bakhtin: a multiplicidade de vozes e consciências independentes e immiscíveis e a autêntica polifonia de vozes plenivalentes constituem de fato a peculiaridade fundamental dos romances de Dostoiévski. Vamos ver aí cada uma dessas questões. Ele começa dizendo então, a multiplicidade de vozes. Existem diferentes vozes no romance. Vozes, inclusive, que podem ser contraditórias entre os personagens e entre o próprio e em relação ao próprio autor. E consciências independentes, porque os personagens eles têm que ter suas ideias independentes do autor. E as suas consciências são immiscíveis, elas não se misturam, elas precisam ser diferentes, o que não quer dizer que elas não recebam a influência das outras personagens. Sim, elas recebem, mas elas continuam sendo a ideia daquele sujeito. Assim como nós podemos concordar ou discordar de uma ideia do outro, mas nós nunca seremos o outro, também os personagens podem concordar ou discordar das ideias com as quais eles têm contato por meio das vozes dos outros, mas eles, enquanto consciência, enquanto sujeitos, eles nunca vão se confundir com o outro. Essa multiplicidade de vozes, que são resultado dessas consciências independentes e immiscíveis, porque essas vozes, né, elas expressam as consciências dos personagens, o modo como eles pensam. Esse modo que pode ser expresso pela sua voz, num diálogo oral, ou por meio, por exemplo, de uma carta, mas que não deixa de expressar a voz daquele que ali escreve, né? A sua filosofia de vida, o seu modo de ver a vida, as suas ideologias ético-religiosas, políticas. Essa multiplicidade de vozes cria uma autêntica polifonia, um conjunto de várias vozes, de vozes plenivalentes. Todas elas são válidas, nenhuma delas pode se sobrepor à outra. Ainda que por questões de ordem social, uma voz, uma determinada ordem possa ser dada e ser obedecida, isso não quer dizer que aquela é a verdade. O fato de haver hierarquias sociais não acaba com aquela ideia, não acaba com aquele modo de ver a vida, não acaba com aquela compreensão do viver humano. Bom, então esses diferentes modos de viver, esses diferentes modos de entender a vida, de entender Deus, de entender as questões ideológicas, elas criam uma polifonia que é a constitutiva desse novo tipo de romance que o Bakhtin chamará de romance polifônico.
Continuando, dirá o Bakhtin, dentro do plano artístico de Dostoiévski, as suas personagens principais, e aqui muitas vezes o Bakhtin vai dizer não personagens principais, mas heróis como personagens principais, retomando. Dentro do plano artístico de Dostoiévski, suas personagens principais são, em realidade, não apenas objetos do discurso do autor, mas os próprios sujeitos desse discurso diretamente significante. Então, enquanto em outros romances eu posso ter um autor que cria personagens, mas que essas personagens só servem para veicular a ideia do autor, para veicular a sua ideologia, nos romances polifônicos, as personagens são criadas para que elas sejam independentes do autor, para que elas tenham as suas vozes independentes. Então, são personagens a respeito das quais eu não falo sobre, mas com quem eu falo com. Então, as personagens, elas não são transformadas em objetos. Eu falo sobre algo que é o objeto. Mas o ser humano, eu não posso falar sobre ele, eu falo com ele. Por isso, esse enfoque dialógico a respeito do qual falará o Bakhtin. Tanto entre as personagens quanto entre personagem e autor existirá um enfoque dialógico. As personagens, elas falarão com os outros como seres humanos, dialogando. Eu não posso fazer do outro coisa. Mesmo que eu fale sobre o outro, mesmo que eu queira dizer como o outro sempre vai poder mudar. Então, nesse enfoque dialógico, eu me coloco em igualdade, eu converso com aquele sujeito. Assim como o autor também, ele vai vir e procurar uma certa igualdade para ele e o personagem, para que ele possa falar com o personagem e não sobre o personagem. O personagem não é veículo da sua ideologia. O personagem é alguém que tem uma ideologia própria, que pode inclusive estar em confronto com a ideologia do autor. Por isso, esse personagem não é objeto do discurso do autor, ele não é algo a respeito do que o autor fala, mas ele é alguém com quem o autor fala. Então, dirá aí o Bakhtin, né? Em função disso, né, desse novo modo de organização do autor, da relação entre autor e personagem, Dostoiévski será o criador do romance polifônico. Ele criou um gênero essencialmente novo. Então, retomando aquilo que nós dissemos, na concepção do Bakhtin, quem é o criador do romance polifônico? Quem realiza todas as características que ele entende como aquelas que mostram a construção do romance polifônico? O Dostoiévski. Na composição desse novo tipo de romance, a voz do personagem estará ao lado da voz do autor. O herói, o personagem principal, os personagens principais não serão objetificados. Então, o autor ele vai diminuir a sua distância em relação aos personagens de tal maneira que ele se coloque ao lado das personagens, para que ele possa dialogar com as personagens e não vai ficar em uma posição acima das personagens, falando sobre as personagens. Nesse sentido, o romance tradicional é monológico, porque apenas a voz do autor se sobressai. Ainda quando o autor dê voz aos personagens, no final, existirá uma ideologia que prevalecerá, existirá uma ideia que prevalecerá, existirá uma ideia, a do autor, que vencerá. Mas no romance polifônico, a concepção é outra, é justamente que, inclusive, não haja um fechamento temático. Por isso que muitas vezes nós vamos acabar a leitura de uma obra do Dostoiévski sem conseguirmos divisarmos com clareza, sem conseguirmos perceber com clareza qual que é a ideia vencedora, porque isso faz parte da própria concepção do romance, que não exista essa ideia vencedora. Nessa concepção, na concepção de Dostoiévski, portanto, o mundo deve ser polifônico, né? Porque o mundo é esse mundo com várias vozes em que não existe a palavra vencedora, diferentemente de uma concepção de romance monológico, em que, ainda que eu dê voz a várias personagens, no final existirá uma ideologia que será tida como correta, um modo de ver a vida que será tido como correto. Bom, nesse sentido, dirá o Bakhtin, parte da crítica literária faz do romance dostoiévskiano uma monologação filosófica, desarticulando as ideias dos personagens. O que ele está dizendo?
Ao invés de olhar as ideias na boca dos personagens, porque essas ideias provêm das consciências independentes das personagens, muitas vezes a crítica faz o quê? Ela pega as ideias. Então, olha, aqui acredita no capitalismo, o outro acredita no socialismo, um acredita em Deus, o outro não acredita em Deus. Eu desarticulo, eu tiro essas ideias das personagens e começo a fazer uma explicação do desenvolvimento, das contradições entre essas ideias, a exemplo de um tratado filosófico. Mas não é isso, porque no romance essas ideias só vivem dentro das consciências e elas só são transmitidas por meio das vozes dessas personagens. Então as ideias, elas no romance estão ligadas àquelas personagens, às suas condições de vida, ao modo como essas personagens interagem com outros sujeitos do seu entorno. Nesse sentido, dirá, e isso é muito importante, dirá o Bakhtin, o universo dostoiévskiano é profundamente personalista, porque a ideia depende, não é a ideia do capitalismo, mas é a ideia do capitalismo na voz do personagem A, é a ideia do capitalismo na voz do personagem B, porque em cada um desses personagens, em cada um de nós, a ideia vive e se renova de um determinado modo. Portanto, existe uma diferença entre a ideia do personagem e a afirmação filosófica. A afirmação filosófica ela é abstrata, ela está apartada, separada dos sujeitos, enquanto na representação do romance polifônico, a ideia só vive dentro da consciência daquele personagem, ela é expressa pela voz daquele personagem, então ela está corporificada, ela depende daquele personagem, por isso é profundamente personalista nas palavras do Bakhtin. E, continuando aí na sua exposição, o Bakhtin começa a listar alguns críticos literários e falar por que ele concorda em algum aspecto e discorda em outros aspectos de determinados críticos. O primeiro, que aqui eu trago no vídeo, é o Vyacheslav Ivanov, que dirá o seguinte. Ivanov dirá o seguinte, a grande questão do Dostoiévski é a tragédia do personagem dostoiévskiano. E uma tragédia que é a sua dificuldade do eu afirmar o outro como sujeito, né? O eu do outro afirmar o tu és. Então, na concepção do Ivanov, as personagens, o grande conflito dos personagens dostoiévskianos é que eles vivem numa solidão, eles não conseguem compreender o outro como um sujeito. Então, tragicamente, eles nunca conseguem superar isso, olhar o outro como sujeito. E isso seria o grande mote das obras do Dostoiévski. De fato, dirá o Bakhtin, isso é uma das orientações presentes no romance polifônico. Por quê? Assim como o autor não pode fazer do personagem coisa, um personagem não pode fazer do outro coisa. Eles têm que se olhar como sujeitos. Então, de fato, um personagem tem que olhar para o outro como sujeito. Tem que olhar o outro como um tu és. Alguém com quem eu dialogo. E não alguém a respeito do qual eu fale sobre. Alguém que eu objetifique. Porém, vai dizer o Bakhtin, olhar a questão do outro como um sujeito, o tu és do outro, é apenas uma questão temática. Que não mostra um novo tipo de construção do romance. Tudo bem, então eu vou olhar o outro também como sujeito. O personagem vai olhar o outro personagem como sujeito. Isso é uma questão temática. Mas como eu consigo olhar o personagem também como sujeito? Isso é uma questão da construção do romance. Mas lá na frente nós vamos ver que isso, olhar o outro como sujeito, os modos de construir essa relação entre personagens, ela se dá por várias questões, mas provavelmente a principal, aquela que se destaca, é a questão dos diálogos. Porque os sujeitos se constituem pelo diálogo. Então, o modo de estruturação do diálogo, a importância do diálogo no romance polifônico é que não foi vista pelo Ivanov. Ou seja, eu preciso ver como o diálogo ele desempenha uma função composicional, uma função na construção do romance, para que essa construção leve ao objetivo de olhar o outro como um tu és. Então, se de fato o romance dostoiévskiano ele olha, né, os personagens têm que olhar o outro como sujeito,
Isso é conseguido através de um novo tipo de construção do romance. Dentro dessa construção, um dos aspectos que se destaca será o modo de concepção dos diálogos entre os personagens. Só retomando que toda essa questão aí do diálogo não está dita aqui no capítulo ainda, isso vai ser visto mais lá à frente, eu que já estou adiantando um pouco. Um outro crítico que o Bakhtin vai comentar é a respeito do Askoldov. Para o Askoldov, a grande questão, né, da poética de Dostoiévski é a revelação do indivíduo na sua própria vida, a realização da personagem, da personalidade da personagem. Então é um personagem que ele enfrenta o mundo e que ele precisa se colocar, mostrar quem ele é no mundo. Né? Mas ele enfrenta dilemas éticos, religiosos, e ele se confronta com esse mundo e tem dificuldade de mostrar quem ele é. Só que dirá o Bakhtin, se eu olhar para esse sujeito que enfrenta o mundo, me centrando apenas na subjetividade dele, isso seria algo muito próximo ao romantismo. Não é a concepção presente na prosa dostoiévskiana. De fato, a gente acabou de ver a personalidade, ela é importante na concepção do romance polifônico. Né? Essa consciência, que é um foco de representação literária no Dostoiévski, essa consciência independente, immiscível, que não se confunde com a consciência dos outros personagens, nem com a consciência do autor. Então existe um caráter de personalidade, um caráter de subjetividade, mas essa subjetividade, também aqui eu já estou adiantando algo que vai ser visto ao longo dos outros vídeos e dos outros capítulos, essa subjetividade ela é constituída na relação com o outro, no diálogo com o outro, no enfrentamento com o outro, na concordância ou discordância com o outro. Então não é uma relação sujeito-mundo, mas uma relação entre sujeitos. E isso não foi percebido, ao que parece, pelo Askoldov. Pelo menos é assim que o Bakhtin está entendendo. Então, olhar só para a subjetividade do sujeito é olhar algo próximo ao romantismo. Essa subjetividade, a respeito da qual fala o Askoldov, ela é resultado, na verdade, de um novo modo de estruturação do romance. Como dirá o Bakhtin, a relativa independência dada ao personagem faz parte do plano do autor, em um novo modo de concepção e de estruturação do romance. Não é um modo em que a subjetividade se confronta ao mundo, mas essa subjetividade ela é construída no diálogo com outras personagens, através de procedimentos narrativos como a ênfase no diálogo, ou até mesmo, como nós veremos mais à frente, em situações narrativas que levem essa personagem a se autoexpressar, a falar o que ela pensa. Mas não é um autor falando por ela, é ela que precisa dizer quem ela é. No confronto que ela tem, não apenas com o mundo, mas com as demais personagens. E isso é conseguido através desses novos modos de composição do romance, em que tem grande importância o papel do diálogo entre as personagens. Bom, para o vídeo não ficar extremamente longo, eu paro por aqui e continuo ainda no capítulo 1, em que o Bakhtin vai continuar trazendo outros críticos, discordando em parte dos posicionamentos desses críticos, concordando em parte com o posicionamento desses críticos e construindo a sua concepção de romance polifônico. Vai me dizendo aí o que você está achando dos vídeos, se você está conseguindo se aproximar um pouco mais dessa concepção bakhtiniana do romance polifônico, que não é fácil, mas que provavelmente aí, até o final do vídeo você vai estar suficientemente bem esclarecido do que o Bakhtin entende como romance polifônico. Eu agradeço demais você ter acompanhado até aqui o vídeo. Comenta aí por que você está lendo Problemas da Poética de Dostoiévski, se é para sua iniciação, para o seu TCC, para o seu mestrado, para o seu doutorado. Deixa suas dúvidas, um grande abraço e até o próximo vídeo.